Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conta aí TCM Rio, e eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho para que você seja notificado sempre que um novo conteúdo entrar no ar. O nosso bate-papo de hoje recebe uma convidada que estava passando aqui pela porta do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, mas espera, a gente vai contar essa história, mas por ela. Juliana Morena, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cadu. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Juliana, na verdade, ela fez parte, integrou as nossas redes sociais, porque ela estava passando aqui na porta do Tribunal de Contas, ela é guia de turismo, e nessa passagem aqui pela porta do tribunal, onde nós temos uma placa, ela que vai contar essa história, e ela estava com um grupo, né, de visitantes, e que estava apresentando aquela placa que tem aqui na porta da nossa instituição. Juliana, então eu queria que você contasse por que você está aqui. Você foi convidada para uma coisa especial. Então conta pra gente, porque muita gente acha que não sabe dessa história. Pois é, onde nós estamos agora, né, onde funciona o Tribunal do Rio, é um ponto incrível da história de Machado de Assis. Machado morou aqui de 1871 a 1874 e foi um momento muito importante da vida de Machado de Assis. Ele publica o seu primeiro romance aqui, Ressurreição, em 1872, e ele começa também aqui a sua carreira de funcionário público em 73 e começa a escrever a mão e a luva também nessa casa. Então foi um local muito importante para a história de Machado, tanto como escritor, tanto como pessoa também, morador do Rio de Janeiro, e sempre que eu faço escritura eu conto essas histórias. E é interessante, quer dizer, hoje onde é o prédio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro foi a casa de Machado de Assis, onde ele morou com uma grande paixão da vida dele, que é a Carolina. Carolina. E as pessoas, certamente, você já me falou, que elas ficam muito curiosas, talvez isso seja um ponto, quando você... A gente vai explicar todo o teu trabalho, que você tem aí uma especialização muito grande, um carinho muito grande pelo autor que está aqui, ó. Você trouxe, inclusive, alguns livros que estão aqui em cima da nossa mesa de bate-papo, e as pessoas ficam muito interessadas exatamente nesse ponto. Por quê, Juliana? Primeiro que é um local que as pessoas passam todo dia e às vezes não prestam atenção até por conta da correria do dia a dia mesmo. A gente sempre vem para o centro para resolver alguma coisa. É verdade. Então, os passeios ajudam a transformar o centro também em um destino de entretenimento através do turismo, né? E as pessoas podem redescobrir o centro. E esse é um ponto que as pessoas redescobrem muito, né? Que é passar e ver que não é só o tribunal, era uma casa de Machado de Assis. Isso, obviamente, é graças também a gente ter a plaquinha ali indicando, né? Não só para as pessoas virem aqui através de um atrativo do meu roteiro, mas às vezes no dia a dia você parar e ver que, nossa, Machado de Assis morou aqui. E isso é muito importante, não só para o turismo, mas para a memória de Machado de Assis. E, além disso, a plaquinha também consta o nome de Carolina, né? Que é uma figura que cada vez mais a gente tenta redescobrir na biografia de Machado de Assis. Então, sempre que eu faço o tour aqui também, eu também dou uma palhinha do relacionamento dos dois, que sempre tem muita curiosidade em cima disso, né? Então, é um ponto que realmente as pessoas adoram. E essa placa tem uma história, porque ela foi inaugurada quando Machado completava 100 anos, é isso? 100 né? anos de falecimento dele. Falecimento dele, exato. Foi o centenário de morte de Machado de Assis, então a gente teve a plaquinha e todas as casas foram identificadas também. Mas hoje nem todas têm uma placa, a gente tem algumas marcadas pelaquela plaquinha azul, que é o patrimônio, né? E a do TCM, que é super importante, feita pelo tribunal. E a obra dele também foi considerada patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Então foi um momento de comemoração da memória de Machado de Assis e essa plaquinha consta aqui. Agora me conta uma coisa, curiosidade, né? Agora vamos bater nossas curiosidades aqui. Por que essa paixão por Machado de Assis? Eu acho que para todo mundo que gosta de ler e escrever, a história de Machado de Assis e como ele alcança a fama de escritor é algo muito interessante, né? Porque ele nasceu no Morro do Livramento, de pais letrados, mas pais pobres. O que Machado conquistou, de que hoje as pessoas sempre falam assim, né? Ai, mas é tão difícil ler Machado, a linguagem dele é tão difícil. Mas eu acho que é importante falar sobre isso porque foi uma linguagem que foi conquistada. Machado não necessariamente foi para a escola, a gente não acredita, até hoje isso é discutido, mas o consenso é que ele não tenha tido um estudo formal. Então ele foi autodidata. E ele alcança aquele nível de linguagem com muito esforço. Então, para todo mundo que não teve acesso à educação, não teve acesso à cultura, você ter um escritor que naquela época conseguiu fazer isso, para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever, por si só Machado já é esse símbolo, né, da necessidade de você continuar investindo, mesmo que o mundo em que a gente vive, a sociedade em que a gente viva, não dá essa possibilidade.
E quando você se lê Machado, é impossível você não se apaixonar, né? Independente do momento da vida, se você leu na escola e não gostou, mas 10 anos depois você reencontra Machado, a capacidade dele de contar histórias é incrível. Como leitora, o que eu mais gosto nele, além das tramas que ele coloca nas obras, são aqueles capítulos que muitas vezes ele fala para você assim, olha, se você quiser pular esse capítulo, tudo bem, porque não vai interferir na história. Mas são capítulos em que ele coloca um simbolismo interessante. Então, a gente tem aqui Dom Casmurro, Helena, o Alienista. Em Memórias Póstumas, por exemplo, ele tem um capítulo que ele fala de uma borboleta. É simplesmente uma borboleta que entra na casa do personagem e ela morre porque ela era negra. E aí Machado coloca nesse capítulo, se ela tivesse nascido azul, provavelmente ela continuaria viva. Então, teria sido melhor para ela ter nascido azul. Não é um capítulo que faz uma diferença na trama principal, mas é um capítulo super impactante. Então, Machado consegue colocar dentro das histórias esses elementos em que ele coloca a opinião dele, em que ele coloca uma visão que ele tem de assuntos super pertinentes, no caso desse, como racismo. E trabalhar muito o abstrato, né, que motiva, quer dizer, quem gosta de leitura, quem gosta de pesquisar, quando você vê uma referência dessa, né, da borboleta, e você transmite essa, ou traz ela para o momento atual, quando a gente discute a questão do racismo, né, da questão de você entender a diversidade, imagina, isso é uma coisa muito rica, mas as pessoas, realmente, aquilo que você falou. Mas você até estava explicando também que são dois polos, né? Há uma diferença de Machado mais romântico, né? Explica um pouquinho mais para a gente dessas duas diferenças que existem na obra de Machado, porque é uma mais tranquila, mais simples, mais de fácil absorção de leitura, e a outra mais complexa, como é o caso de Dom Casmurro. Aqui a gente tem os exemplos, os exemplos mais complicados, né? O Alienista, Dom Casmurro e Helena. Exato. Parece que a gente escolheu certinho os livros, né? Então, o Alienista é um conto, e ele é um conto que já entra um pouco nesse período aí do realismo, mas Machado começa com o romantismo. Helena é o terceiro romance do romântico de Machado, e é um período da literatura onde você tem uma valorização sentimental muito grande, então o sofrimento, a melancolia do personagem, tudo isso é muito exaltado, né? É uma visão romântica da sociedade, das aspirações, dos sonhos. E quando você entra no realismo, geralmente o autor ou o personagem já tem uma visão mais pessimista da vida. Eles não têm... Sofrida, né? E uma coisa assim, eu vejo a realidade pelo que ela é. Eu não consigo idealizar o que é a sociedade, né? Então, tem umas críticas sociais mais pertinentes. Se a gente parar para pensar, Memórias Póstumas é um cara que nasceu tão rico que ele pode escolher. Será que eu vou ser escritor, ministro? Será que eu vou ser empresário? Então, assim, é a crítica que Machado dá daquela classe social na época. Então, é uma visão mais objetiva das coisas. Alguns biógrafos de Machado falam que esse início começa por alguns pessimismos que ele tinha na sociedade na época já. Então, um descontentamento com o segundo reinado, algumas questões religiosas, a própria saúde de Machado, ele lutou com problemas de saúde a vida inteira. Então, essa troca de estilo literário acompanha o próprio humor de Machado de Assis e como ele estava naquela época. E, coincidentemente, alguns biógrafos falam que essa fase do realismo, que começa com Memórias Póstumas, tem Quincas Borbas e Dom Casmurro, encerra nessa trilogia principal, já é o amadurecimento de Machado de Assis. Então, ele sai daquela influência de José de Alencar, por exemplo, que era um grande amigo dele, e entra num estilo mais próprio com o realismo. Interessante. Agora, falar um pouquinho do teu trabalho, porque isso também motivou muito a gente, e eu tenho certeza que ainda vai motivar muito para trabalhos futuros dessa nossa sinergia que está acontecendo agora, conhecendo de perto a Juliana Morena. E você faz esses passeios com muita paixão, as pessoas param, perguntam, e não tem idade. Você faz para alunos das escolas municipais, estaduais, para turistas de fora também. Né? Aliás, nesse dia que você estava passeando aqui, tinha um grupo... Foi esse dia que estava com um grupo de mineiros? Não, esse era ainda o cariocas, assim. Tinha uma pessoa que era de outro estado, mas na semana seguinte eu trouxe vários alunos de Minas. Essa história foi interessante. Como é que é? Eles vieram para se preparar para uma prova? Eles têm ensino médio técnico, né? Sim. E aí a professora de literatura que apresenta Machado para eles, ela falou, não, antes da gente chegar na parte da prova, vamos todo mundo para o Rio. Que interessante. Vocês vão fazer o tour, porque ela sabia que... Ela assistiu alguns vídeos, algumas matérias que já tinham saído sobre o meu trabalho, e ela gostou do formato. Então, ela achou que seria interessante para eles conhecerem melhor a obra estando nos locais, né?
E realmente foi bem interessante. Então conta essa história dessa sua peregrinação aqui pelo Rio de Janeiro, pelo centro do Rio, contando as histórias literárias, principalmente focadas em Machado. Então, eu realizo os passeios de literatura aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um só de literatura, que aí são vários escritores, e quando a gente para aqui nesse passeio, aí eu falo do conto Filosofia de um Par de Botas, que Machado escreve sobre essa região aqui, a Praia de Santa Luzia, e tem os especializados, que é um só de Machado de Assis, um de Lima Barreto, e aí alguns pontos coincidem, mas a gente fala de coisinhas diferentes. Então, no tour Rio Literário aqui, eu falo sobre Filosofia de um Par de Botas, e quando eu paro com Machado, eu falo de Machado e Carolina, como Machado morou aqui. Agora, é interessante, está me vindo aqui uma pergunta, muitas pessoas devem perguntar assim, mas por que ela é guia de turismo e não é professora? Não pergunto isso para você, não? Muitas pessoas... vem mais de uma questão que as pessoas acham que para você ter esse nível de conhecimento, você precisa ir para uma educação formal. Uhum. Então, elas acreditam que um conhecimento tem que ser dado a você e não buscado. Hoje a gente tem a era da internet, a gente pode acessar essas coisas. Claro que a gente tem as limitações do tempo, realmente, cada pessoa tem uma disponibilidade diferente, mas é um conhecimento que a gente consegue ir atrás. Então, as pessoas me perguntam se eu sou professora, porque elas pensam que eu devo ter ido para a faculdade, para estudar, para poder conseguir passar esse conhecimento, mas não. Eu sou formada em técnico em guia de turismo, que é a formação que você tem que ter para poder ter o crachá, o licenciamento para fazer os roteiros, mas a pesquisa toda eu fiz por conta própria, por sempre gostar de literatura, mas também porque no curso eu vi que o Rio de Janeiro tem um potencial turístico enorme, principalmente cultural, que não é explorado. Então, quando eu ainda estava no curso, eu comecei a fazer essas rotas para quando eu começasse a trabalhar, colocar elas em ativo. Quem mais se interessa? É a garotada? São os adultos? Tem um mix dos dois? Como é que funciona isso? Porque tem aquela curiosidade ainda dos mais antigos, né? Que ficam ali, tem paciência, mas também tem a turma mais nova, que deve ficar naquela ansiedade do famoso tia, mas aí eu não estou entendendo. Queria que você contasse isso pra gente, que certamente tem muita curiosidade aí. É um público bem diferente, como você falou, um público bem misto, na verdade. Então, você tem um adolescente que vem porque ele está lendo, ou porque o pai trouxe, porque ele está lendo na escola, né? Ou, às vezes, o pai está dando de presente aquele passeio. Teve uma família que foi bem interessante que eu guiei, que é uma família brasileira que mora na França há 15 anos. E eles trouxeram os filhos para eles conhecerem a cultura brasileira, porque eles cresceram lá e eles queriam apresentar os autores daqui. Então, eles vieram e fizeram um tour de Machado, a parte de literatura, para eles conhecerem melhor. Foi uma história bem interessante, foi um casal de Portugal, que eles se conheceram na pandemia, lendo Machado de Assis, eles vieram passar a lua de mel deles aqui no Rio de Janeiro, fazendo o tour de Machado de Assis, né? Então, são várias possibilidades. Os adolescentes e crianças que vêm, assim, conseguem entender bem o tour, a gente adapta um pouco a linguagem, né? E só de você já estar no local, entrando em contato com as obras, já é totalmente diferente, porque você consegue se acessar, fazer a relação obra-localização, então não fica tão difícil assim. Então, às vezes, até quando vem criança, elas costumam gostar também. Eu acho interessante. Eu já estou querendo, já te falei que eu estou louco para fazer esse passeio com você. Agora, a gente também tem uma questão de Machado, que acabou, né, recentemente, de estar aí um telão sobre Machado aqui do nosso vizinho, a ABL, né? Academia Brasileira de Letras de Machado. E como é que a gente tem essa relação de Machado? Você já falou dele ter nascido aqui nessa região do centro do Rio, mas por que essa relação tão forte de Machado com esse centro aqui histórico, né? A gente aqui está perto da Cinelândia, que é um quadrilátero onde a gente tem aqui a Câmara dos Vereadores, que é o Palácio Pedro Ernesto, a gente tem o Teatro Municipal, a gente tem a Biblioteca Nacional, a gente tem o Centro da Justiça Federal, enfim, tantos pontos de intenção. Paço Imperial, que você tem histórias contadas ali, você dá uma parada ali também para contar histórias de Machado. Por que ferve tanto Machado nessa área? Naquela época, o centro do Rio era tudo que existia, basicamente, né? Então, a Zona Sul, que hoje a gente pensa nela como área de entretenimento, estava começando ainda. Então, tudo acontecia no centro do Rio de Janeiro. Então, você ainda tinha o Morro do Castelo, né? Que era aqui atrás do tribunal, basicamente, e até ali a região da Praça 15, depois Largo da Carioca. Então, era o centro do Rio de Janeiro ali em cima. Depois ele vai descendo para a Praça 15, as casas vão aumentando. Então, Machado circulava por todos esses pedaços aqui, eram pontos principais.
Não existia a Zona Sul. A Zona Sul ainda era uma área mais ainda de quitanda, da aristocracia do Rio de Janeiro, né? Então, tanto Machado, por exemplo, ele só sai daqui, de onde nós estamos agora, vai para a Rua da Lapa, depois Rua do Catete e Laranjeiras, para chegar ao Cosme Velho, quando ele começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, quando ele vira funcionário público. Né? É aí que a vida dele começa a se movimentar. Então, até quando a gente aborda esse trecho, essas mudanças da vida de Machado, a gente percebe também como essas questões econômicas, né? Como as mudanças de endereço dele representavam essas questões econômicas do Rio naquela época. Então, todos os personagens dele convergem aqui para esse centro por conta disso. E Machado meio que estava criando o próprio Rio de Janeiro dele, porque você vê que em alguns livros os personagens se repetem. Né? Então, quando você pega, por exemplo, lê Esaú e Jacó, de 1904, e vai ler Memorial de Aires, de 1908, que foi a última obra de Machado de Assis, o conselheiro Aires, que é o protagonista do livro de 1908, aparece em 1904 em Esaú e Jacó. A gente tem isso também em Memórias Póstumas e Quincas Borbas, porque a gente tem Memórias Póstumas o amigo dele, o Quincas Borbas, que deixa herança para o Rubião, que é o protagonista de Quincas Borbas. Então, Machado estava criando o Rio de Janeiro dele ali. Alguns biógrafos, inclusive, comentam que acreditam que o que tenha prejudicado um pouco mais a saúde dele foi justamente ver esse centro do Rio de Janeiro mudar. Né? Aquele rio que ele tanto conhecia, que ele escrevia nas obras dele, tenha começado a deixar ele um pouco mais melancólico ao ver essa cidade toda mudando, já que era um escritor que estava presente em todos esses pontos, né? Então, o centro do Rio de Janeiro é conectado tanto com a vida dele, com a história dele, quanto com as obras também. Por isso que a gente sempre recomenda que quem quer conhecer o Rio Antigo, lê essas obras e a gente vê essas mudanças. Quando a gente pega algumas obras, por exemplo, em Machado, a gente sempre vai ver aqui a região da Cinelândia sendo conhecida como Campo da Ajuda, porque ainda existiu o Convento da Ajuda, que foi demolido em 1911. Algumas aparecem como Largo da Mãe do Bispo. Machado não chega a conhecer a Cinelândia, mas o que ele conheceu era o mesmo espaço, só que como Campo da Ajuda. E tem a história também na própria academia, que ele foi um dos integrantes da Academia Brasileira de Letras, cadeira 23, se eu não me engano, né? E foi presidente da academia também. Então, essa história forte, que certamente esse painel está sendo colocado ali em homenagem ao Machado de Assis, na Academia Brasileira, aqui pertinho da gente. Acho que o tribunal vai ter que fazer esse mix, vai ter que fazer essa interatividade com isso, com Juliana, com tanta gente. Uma oportunidade mágica para a gente, né? Trazer essa história tão importante para a nossa vida, para a literatura, resgatar essa história de Machado mesmo, né? Da importância dele política, literária, como cidadão, também com preocupações que, naquela época, né, eram preocupações que nem ainda estavam... Tinha outras, né? Então... É bem interessante. A gente tem Machado fora das obras, ele publicou muito nos jornais, cronistas, e é interessante você ver, Machado protestou contra Tiradentes ser considerado herói nacional. Só que a gente raramente pega esse lado de Machado de Assis, porque muito é focado nas obras, né? Mas ele, como cidadão, dando opinião, foi algo muito presente na vida dele. Porque ele escreveu para os jornais, ele teve uma coluna chamada Semana, no Gazeta de Notícias, que foi uma coluna com uma longevidade enorme, então ele estava sempre comentando fatos históricos. Ele, em relação à BL, foi um dos fundadores, o presidente, como você falou, só que Machado não chegou a frequentar esse prédio aqui, porque esse prédio é de 22 e Machado faleceu em 1908. Ele frequentou aqui, seguindo a Rua de Santa Luzia, chegando na Rua do Passeio, a academia que ele frequentou era ali, que era o antigo Pedagógio, e a academia teve algumas sessões ali embaixo. Então, a academia ela ganha esse prédio depois da exposição do Centenário da Independência, foi um presente da França, e aí Machado é colocado ali justamente como presidente, a gente tem a estátua dele, agora o painel. É um local importante porque foi um momento onde a literatura brasileira ela começa a ter uma formalidade, digamos assim, né? O português brasileiro começa a ganhar uma gramática, saindo daquela influência do português de Portugal, a literatura também. Então, Machado estava na frente dessas mudanças, né? Eu não quero parar esse papo com você, não, porque está altamente enriquecedor, aprendendo muito. Acho que hoje, o Conta ITCM Rio está muito feliz em receber, né, uma profissional como você da área de turismo, uma entusiasta da literatura. Agradeço o convite, Mas eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, porque é muito importante para a gente, né, trazer esse resgate, não só de Machado, mas também da cultura, da leitura, de um país que precisa ainda pensar em ler mais. Com certeza. Né, porque a gente, apesar da gente dizer que o brasileiro lê muito, né, mas eu ainda acho que falta muito disso, dessa troca. E quando você transmite isso, quando você
traz não só o livro frio, né? Chamar livro frio é até meio complicado, mas eu gosto muito do livro ainda, daquele cheiro de você pegar o livro e sentir o cheiro do livro. Não ler em plataformas digitais ou enfim. Mas quando você traz essa importância e dessa troca, você faz uma coisa lúdica. E aí você incentiva a leitura, você quebra uma barreira de que livro é chato, livro eu não consegui entender, eu não consegui interpretar. Eu tinha um professor que falou assim, olha só, mas por que você precisa interpretar? Seja livre. Exatamente. Seja livre. Por que você tem que interpretar? Porque alguém disse que aquela é a interpretação correta. Seja livre. É mais ou menos o que você concorda com isso também? Totalmente, porque eu acho que, um exemplo, você pode ler Machado na escola e ter um entendimento da obra, leu 10 anos depois, você é uma pessoa diferente e vai entender a obra daquela maneira. Como vários autores, né? Exatamente. Então, assim, a literatura, ela, acima de tudo, ela é uma arte. A arte, ela vai ressoar com a gente, com as nossas experiências de vida, com a nossa visão de mundo, então vai ser diferente para todo mundo. Claro que existe a crítica que pode guiar a gente para entender, às vezes, a intenção de um autor, o porquê que ele fala daquela forma, mas, acima de tudo, a partir do momento que você está lendo, o livro é seu. É o seu entendimento, a sua conexão. Então, é muito importante que tenha diálogo, né? A literatura tem que ser mais discutido. Tem a troca, né? Exato, porque aí a sua interpretação pode contribuir com a minha, pode gerar uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então, tem que ser mais incentivado nas escolas. E isso é uma coisa que acontece há muito tempo. Tem uma frase do Olavo Bilac que eu sempre falo nos roteiros, porque as pessoas sempre questionam assim, mas Machado precisou ter um cargo público? Sim, porque apesar de ser um escritor conhecidíssimo na época, não dava para pagar as contas, né? E Olavo Bilac dizia, a gente estava falando aí, há 100 anos atrás, que o Brasil era um país muito triste, porque nenhum livro esgotava edição e nenhum escritor conseguia viver da sua própria forma de trabalho. Então, todo escritor tinha que ter um cargo público, senão não ia conseguir se sustentar. Não mudou muito, né? Até hoje, não só no Brasil, mas que escritor fica rico vendendo um best-seller, né? Hoje estão até ensinando a ter best-seller. O que... A única coisa que vende no Brasil é autoajuda. É verdade. Mas eu queria, para a gente fechar, falar um pouquinho dessa paixão, né, de Machado, para a gente terminar o programa com esse enlace entre Machado e Carolina, que foi uma paixão muito controversa também. A família parece que não gostava muito da relação dos dois. Como é que... E aí ele acaba num período em que ele perde Carolina, né, e que cai quase que num processo de depressão também. Sim, né? sim, com certeza. É uma história linda de amor que eu queria que acabasse aqui fechasse aqui o nosso bate-papo aqui no Conta aí TCM Rio. Ele sim, foi um amor, uma paixão, uma amizade acima de tudo, né? Um companheirismo muito grande, como Machado sempre definia ela como a grande companheira de vida dele. Então ela era mais velha, ela era portuguesa, eles se conheceram através do irmão dela, que era amigo de Machado de Assis. Começam a trocar cartas, o namoro começa, mas, sem dúvida, o namoro foi difícil. Machado negro, ela era branca, de família rica, mais velha do que ele, então foi um relacionamento que teve inúmeros empecilhos para, de fato, começar. Depois teve os problemas financeiros de Machado de Assis, né? Ele vem da Rua dos Andradas para cá porque ele estava com dificuldade de pagar o aluguel por lá. E eu gosto, assim, da dinâmica dos dois, né? Eu sempre falo, Machado foi pai de pet, porque ele não teve filhos. E ele era apaixonado por uma cachorrinha que era o amor dos dois, uma cachorrinha chamada Graziella. E aí, Machado teve um período que ele, doente dos olhos, teve que fazer uma viagem, contrata uma moça para ficar de olho em Graziella. Graziella foge, Machado vai para os jornais botar uma recompensa para encontrar a cachorrinha dele perdida. E aí foi encontrada no Largo do Machado, ela correndo por lá. E aí eu sempre falo, Machado foi pai de pet. Aí teve essa cachorrinha que, quando ela falece, Machado dedica para ela um soneto chamado Um Óbito. A cachorrinha foi enterrada no quintal da casa dele. Depois ele teve um pincher chamado Zero, que ele carregava no bolso da casaca para dar passeios no Cosme Velho. E aí é sempre com Carolina. E depois ele ganhou, após a morte de Carolina, ele ficou solitário. Uma vizinha dele deu de presente para ele um gatinho preto. E aí foi o último companheiro de Machado. E aí Machado, para agradecer a vizinha, que tinha 12, 13 anos, ele escreve uma cartinha para ela como se fosse o gatinho preto, sabe? E nessa época, realmente, após a morte dela, foi um período muito melancólico para ele. Ele escreve uma carta e ficou muito famosa para Joaquim Nabuco, onde ele fala que acabou-se a melhor parte da vida dele e que ele contava que ele iria morrer antes dela. Né? E aí tem uma parte que ele também, que eu acho linda, que ele fala assim, mas eu não vai ter muito tempo para lembrá-la não, porque minha vida está acabando, daqui a pouco eu vou me juntar para ela e ela está me esperando. Então era um companheirismo muito grande. Como ele trabalhava no centro, ele tinha a rotina dele acordava antes, se não me engano, às 5 da manhã,
tomavam um café, os dois ficavam de mãos dadas, olhando o jardim, aí depois ele ia trabalhar, vinha para o centro, voltava para casa, jantava com ela, trazia ela para passear no centro, então era um companheirismo muito grande, né? Eram amigos mesmo, então ele sentiu muita falta dela, então ele sempre fala também que, além da falta que ele sentia quando ela morreu, é porque a falta lembrava o cuidado que ela tinha com ele. Então não era uma coisa de só perdi minha companheira, mas é que essa ausência me lembra tudo que ela fazia por mim, né? Então era algo muito raro. Você conta essa história quando você passa aqui na porta do Tribunal de Contas, que tem uma placa que faz essa homenagem, né, ao registro de que aqui moraram, né, Machado de Assis e Carolina num período. Pessoal, você conta essa história? Eu trago a carta que Machado escreveu para Joaquim Nabuco falando dela, e as pessoas leem, todo mundo se emociona, né? Nossa, que legal. Então é muito importante ter o nome dela ali, né? Porque ela fez muita parte da história de Machado de Assis, foi alguém que deu muito suporte, até porque a gente tem que lembrar que Machado não teve uma família por trás, ele perde a mãe, depois perde o pai, foi criado pela madrasta, então era uma pessoa sozinha. Ter alguém como a Carolina para ele foi muito importante, até porque ele teve problemas de saúde ao longo dos anos, ela sempre esteve ao lado dele, então ela é uma figura muito importante para Machado. Juliana Morena, olha só, queria agradecer sua presença aqui nesse bate-papo conosco aqui no Conta aí TCM Rio, que trouxe aí a história, um pouco da história de Machado. Nós fiquei aqui uma semana, um mês, um ano conversando sobre a importância e quem foi Machado de Assis, mas eu tenho certeza que o nosso encontro não termina por aqui, vamos nos ver mais vezes. Obrigado por ter aceitado participar do nosso Instagram, né? Naquela ocasião quando você esteve aqui apresentando para os seus visitantes, né? Para os seus convidados aqui à frente do tribunal e a placa, e eu espero que você volte mais vezes. Parabéns aí pelo trabalho e que você continue aí levando conhecimento, informação, olhos brilhando para que a gente se apaixone cada vez mais pela boa e velha literatura, no bom sentido, brasileira. Tá Com certeza eu volto, agradeço demais o convite, parabéns por trazer Machado, é uma honra para mim ter sido escolhida para falar sobre ele, mas parabéns por trazer a literatura para um espaço tão importante como esse, da gente divulgar cada vez mais uma figura tão importante como ele, que, claro, né, se conhecendo Machado, abre-se as portas para o mundo mágico da literatura brasileira, que é simplesmente maravilhosa. E vamos deixar seu Instagram, vamos divulgar o Instagram da Juliana, que é exatamente do teu trabalho, não é isso? É Papo de Guia Rio no Instagram. Ali eu não só divulgo os meus passeios, mas também falo bastante de histórias curiosas de Machado de Assis. Então, mesmo se não for do Rio de Janeiro e quiser acompanhar o trabalho de longe, é possível fazer por lá. Tá aí, passando aqui o Papo de Rio, da Juliana Morena. Isso. Juliana, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, foi um prazer. É isso, a gente vai fechando aqui o nosso bate-papo de hoje, no Conta aí TCM Rio, e até o próximo, falando sobre cultura, sobre história, falando sobre o nosso Tribunal de Contas aqui do município do Rio de Janeiro. Até lá.